Você sabe o que que é um jogo com fundo de execução infinita? Sabe não? Então vem cá que eu te explico. O jogo com fundo de execução infinita é esse estilo de jogo em que a gente tem um personagem e esse personagem ele vai se movimentando no jogo como se a câmera tivesse parada e focada no personagem. E parece que o fundo ele não acaba nunca. Por isso, o fundo infinito. O truque aqui é que, na verdade, não é o nosso personagem que está se movimentando. Quem se movimenta é o fundo. E o legal é que essa mesma técnica ela é usada numa diversidade de jogos, não só em jogos de execução infinita, por assim dizer. Alguns jogos de execução infinita que a gente tem super famosos, por exemplo, o jogo do T-Rex, Subway Surfers, o Flappy Bird tem uma execução de fundo infinita também. Esses são alguns exemplos de jogos bem famosos que usam esse estilo de fundo infinito. Mas essa técnica, ela não é exclusiva desse estilo de jogo. Jogos de plataforma, que nem o Sonic e o Mario, usam esse estilo de técnica. Jogos shoot 'em up, tipo Galaga, que são aqueles joguinhos em que você tem a nave que atira nos inimigos. Também tem um cenário que se movimenta para dar essa ilusão de que a nave é que está se movimentando. E eu vou te mostrar agora como é que isso aqui funciona. Para fazer esse projetinho, eu estou usando o P5JS e os sprites, todos eles eu peguei desse site opengameart.org. Esse site, ele é open source, ele é livre para você usar, desde que você fale de onde você está pegando. Eu fui lá, pesquisei por background parallax, porque no próximo vídeo eu vou fazer também um fundo com efeito de parallax. E aí eu acabei chegando nesse pacote de 4 fundos que você está vendo na tela. Eu criei uma pasta chamada Assets ou Assets e joguei a imagem que eu quero usar para essa atividade dentro dessa pasta. Lógico que primeiro eu baixei ela do site, né? E aí, para essa primeira parte, já deu para ver lá no início que eu estou usando esse fundo da esquerda embaixo, esse das arvorezinhas. Em seguida, o que é que eu fui fazer? Eu fui verificar qual era o tamanho da minha imagem. A minha imagem, ela tem 1920 por 1080. Eu usei esse valor como referência para poder criar a minha canvas. Só que se eu criasse a minha canvas com 1920 por 1080, ela iria ficar muito grande para minha tela aqui. Então, eu fui procurar um tamanho que ficasse bom aqui para mostrar para vocês, mas mantendo a proporção dessa imagem, que no caso é uma imagem de 16 por 9. Significa que para cada 16 pixels de largura, a gente tem 9 pixels de altura. E como é que eu cheguei nessa conclusão? Eu pesquisei no Google Aspect Ratio Calculator, que nada mais é do que uma calculadora de proporções. O que isso quer dizer? A gente coloca ali no W1 e no H1 qual é a largura e a altura da imagem que a gente tem, e primeiramente ele vai colocar lá embaixo qual é a proporção dessa imagem. Em seguida, se eu colocar um valor no W2 e no H2, ele vai informar para a gente qual que precisa ser a outra medida, né? Então, se eu coloco no W2, ele vai falar para mim qual precisa ser a medida do H2, e se eu coloco no H2 alguma medida, ele vai falar para mim qual que precisa ser a medida do W2. Deu para entender, né? Então, desse jeito, os números que eu tiver na minha canvas, eles vão ter a mesma proporção da minha tela, e aí quando eu reduzir a minha tela, ela vai encaixar certinho na minha canvas. Essa é a ideia aqui. E aí, eu parti para colocar um fundo branco na minha tela só para a gente conseguir enxergar onde é que está a nossa canvas. E aí eu usei o comando Create Canvas para poder criar a nossa canvas usando aquelas medidas que a gente viu ainda há pouco. Eu fiz uma conta também para calcular uma escala que deu esse 0,37 que vocês estão vendo comentado aí, mas no final acabei não usando, então faz de conta que vocês nunca nem viram. O próximo passo é carregar a nossa imagem de fundo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai
usar a função preload para isso. Para que serve a função preload? A função preload, ela executa qualquer tipo de comando que eu queira executar antes do setup. Então, o setup é que vai criar a canvas, que vai fazer toda a preparação antes da execução propriamente dita da função draw e, portanto, antes da execução do meu jogo, certo? Então, dentro da função preload, eu coloco arquivos que eu preciso que sejam carregados, eu coloco tudo que é carregamento que seja assíncrono. O que eu quero dizer com isso? A nossa imagem de fundo, ela é um carregamento assíncrono, ela é um arquivo que a gente precisa ir lá no servidor, olhar para onde está esse arquivo, puxar as informações e carregar para dentro do nosso código. E isso leva um tempo para ser executado. Depende um pouco da velocidade de internet que a gente tem, uma vez que a gente está usando aqui JavaScript, então a gente assume que a gente está acessando alguma coisa remotamente. Também depende da velocidade do computador que está executando essa tarefa. Então, tem várias coisas envolvidas na velocidade de uma função assíncrona. Por isso que a gente fala que a função assíncrona, ela roda fora da sincronia do computador, e é por isso que a gente precisa usar isso na função preload, para que quando a gente carregue o nosso jogo, essa informação ela já esteja carregada dentro do nosso programa para que a gente consiga mostrar essa informação. Então, por isso a gente coloca o carregamento da nossa imagem, do nosso arquivo de imagem propriamente dito, do nosso objeto de imagem dentro da função preload. Vocês estão vendo que eu guardei ele ali dentro da variável chamada fundo, usando o comando loadImage e o caminho do arquivo. Lembra que eu falei lá no início que eu guardei ele na pasta assets? Pois é, olha lá, tá ponto barra assets, barra e o nome do arquivo que tá o fundo. Em seguida, lá dentro da função draw, eu vou usar o comando image. Tudo minúsculo, tá? Importante isso. E o comando image, se eu não coloquei nenhuma outra configuração pelo image mode, vocês vão ver isso mais para frente, a gente vai informar quem é a imagem, no caso é a variável fundo, depois qual é a posição X, em seguida qual é a posição Y e, opcionalmente, eu posso informar qual é a largura e qual é a altura da minha imagem. E se eu não passar isso, a minha imagem vai ficar com o tamanho original dela. Essas posições, se eu não fiz nenhuma outra configuração, a posição X vai se referir à parte esquerda da minha imagem e a posição Y vai se referir à parte superior da minha imagem. Por isso que eu usei 00. Depois disso, eu só criei a classe galinha e essa parte eu vou pular porque ela não é o foco aqui do que eu quero expor. Se quiser que eu explique como é que funciona, eu posso explicar num outro vídeo, sem problema. Mas eu vou pular direto para o restante da explicação e, magicamente, vocês vão ver a galinha aparecendo aqui para gente. Então, só para a gente entender as diferenças no código, lá em cima a gente tem duas variáveis novas, imggainha e gainha. A imggainha, ela é um array que guarda as informações dos frames da gainha. No setup, eu criei o meu objeto gainha, eu criei uma classe gainha que vocês não estão vendo, mas está criada, que é a que cuida de toda a parte da animação, tudo que tem a ver com a gainha está lá na classe gainha, e aqui eu só estou criando um objeto na variável gainha, da classe gainha. Também estou informando que os frames da gainha são a variável imggainha, e ali na função draw eu tenho o comando gainha.show que simplesmente anima a nossa gainha, certo? Só para vocês entenderem tudo que está acontecendo aqui no código antes da gente continuar. Vamos dar uma pausa aqui para entender como é que funciona a mecânica do fundo infinito. No fundo infinito, o seu personagem ele fica parado e quem se mexe na real é o fundo. Então a gente tem o fundo se movimentando na direção para onde você quer que o seu personagem corra, voe, o que quer que seja. Só que daí, à medida que você faz isso, você vai literalmente tirando a animação de fundo da sua tela. Então, a solução para esse problema é a gente emendar um fundo depois do outro. E daí a gente movimenta todos os painéis juntinhos. Só que à medida que a gente está movimentando os painéis para frente, os fundos que já saíram da tela, eles também precisam ser deletados, senão a gente vai criando ali uma sobrecarga na memória RAM, porque a gente vai ter um monte de painel que não está sendo usado, mas que continua sendo renderizado pelo nosso código. Então, vamos colocar isso aqui em prática.
Você vai ver aí que eu criei 2 variáveis, uma x e uma y. Lá no setup eu zerei essas 2 variáveis e eu substituí lá no comando image aqueles 2, 0, 0 pelas variáveis x e y. Assim eu consigo alterar as 2 sem nenhum problema. Na verdade, no final das contas, a gente só precisa alterar a mesma variável x, porque a gente só está movimentando esse painel na horizontal. Nem sei por que que eu criei a y, mas estamos aí, né? Então, você vai ver que se eu altero a variável x ali na função draw, o meu painel de fundo vai se movimentar. E aí, se eu aumento essa variável x, o meu painel vai se movimentar para a direita. Se eu diminuo, o meu painel se movimenta para a esquerda. Outra coisa que você vai ver que eu fiz ali é que eu comentei por um tempinho a linha do background. O que que isso faz? Isso faz com que a gente não tenha um fundo por trás do meu painel de fundo. E aí, conforme o meu painel se movimenta, fica um efeito como se eu estivesse arrastando o meu painel de fundo. Você vai ver também que logo depois eu brinco um pouquinho com a posição Y, vou modificando ali os valores das variáveis x e y para a gente trocar as direções, mas é só para demonstração mesmo. Depois o que que eu fiz? Esse comando x menos menos, ele só serve se eu quiser movimentar o meu painel com a velocidade de 1 pixel por frame. Se eu quiser movimentar o meu painel em alguma outra velocidade, ele não vai funcionar. Então, eu troquei o x menos menos por x menos igual e a velocidade que eu quero. E aí, quanto maior esse número, mais rápido a gente se movimenta, porque significa que a gente está andando mais pixels por frames. Daí eu sou uma pessoa indecisa, resolvi renomear a variável fundo para img fundo para ficar consistente com img gainha. Eu também fiz isso porque eu queria usar o nome da variável fundo para o meu objeto fundo, porque agora o próximo passo vai ser exatamente isso, transformar essa mecânica que eu acabei de mostrar para vocês numa classe chamada fundo e com isso eu poder criar tantos painéis de fundo quanto eu quiser. Então esse é o próximo passo. A gente vai criar o arquivo onde a gente vai colocar a classe fundo e a gente vai chamar essa classe fundo lá no HTML. Daí essa classe, além do construtor, a gente precisa criar um método chamado show, que é o método que vai desenhar o meu painel de fundo lá dentro da função draw. E aí, para criar o meu painel de fundo, eu sei que eu vou precisar da informação da imagem que eu vou usar de fundo. Então, eu já estou até criando ali no setup a variável fundo, new fundo, e entre parênteses eu estou mandando o img fundo. E aí eu decidi que eu precisava de mais 3 informações. A posição x, a posição y e o dx. O que que é dx? Dx, delta x, deslocamento x, é a velocidade que a gente quer que ele ande para um lado ou para o outro. Eu decidi que tanto o x quanto o y, eles iam ter valores padrão. Então, a menos que eu informe um outro valor, o valor padrão do x vai ser 0 e o valor padrão do y vai ser 0. Isso dá uma facilitadinha na hora que eu estou programando ali, mas não é essencial não, tá? E aí eu fui lá e inicializei as propriedades da minha classe fundo do jeitinho que eu queria. E aí eu fui mexer no método show. No método show, eu resolvi colocar os comandos push-pop. Para que isso serve? Tudo que eu coloco entre esses 2 comandos não fica gravado como um padrão do meu código de P5. Então, se eu quiser trocar o image mode, se eu quiser trocar uma cor de preenchimento, se eu quiser trocar alguma informação, ela não afeta os padrões do meu código. Eu também percebi nesse ponto que eu precisava criar as propriedades de largura e altura, que são o WH, dentro da minha classe do fundo. A princípio, essas 2 propriedades eu deixei elas hard-coded com os mesmos valores que a gente tinha lá no comando image, mas depois eu decidi trocar essas 2 propriedades. O W vai virar a constante width, que é a largura da tela, e o H vai virar a constante height, que é a altura da tela. Nesse ponto também eu não preciso mais das variáveis x e y e eu também não preciso mais do comando image, porque quem vai fazer esse trabalho vai ser o método show. E aí eu transferi o comando image para dentro do método show. No lugar do img fundo que a gente tinha antes, agora a gente vai ter o this.imagem. O x vai ser this.x, o y vai ser this.y, a largura vai ser o this.w e a altura vai ser o this.h.
E aí chegou a vez do método Move. O método Move é o método que vai cuidar da parte da movimentação do painel. E para esse nosso código aqui, que é uma versão simplificada desse efeito, a gente vai colocar o Move ali logo embaixo do show e pronto, é só isso mesmo. E o que que o método Move vai fazer? O método Move, simplesmente, a cada execução dele, a gente vai pegar a propriedade desse ponto X e vai somar no valor dela o valor desse ponto dx. Como é um valor negativo, porque a gente está fazendo um movimento para o lado esquerdo, na verdade, no final das contas, a gente vai subtrair. Por que que então eu não coloquei um número positivo no dx e deixei para colocar menos igual lá no método move? Porque eu não quis. É só isso mesmo. E aí eu deixei esse pedacinho em tempo real, só para vocês verem como é que fica o tempo para ele sair completamente da tela, lembrando que eu coloquei o dx valendo -1. E aí nesse ponto eu decidi que eu ia redimensionar a minha tela para ela ficar um pouquinho mais a largura que eu tinha disponível ali para mim. E aí, para isso ficar mais dinâmico e de um jeito mais inteligente, eu também resolvi, como eu já tinha falado antes, mudar as propriedades W e H para width e height. E aí eu decidi que, como o meu movimento ia ser sempre na mesma direção, eu decidi trocar esse de sinal aí exatamente do jeito que eu tinha falado antes, né? Em vez de colocar mais igual dx, deixar menos dx, e na hora que eu crio o fundo, deixar esse valor sempre positivo. Assim eu tenho uma preocupação a menos quando eu estiver criando os objetos. Por isso que eu acabei resolvendo mudar. Próximo passo é o seguinte. Em vez da gente ter um fundo só nessa variável chamada fundo, a gente vai mudar essa variável para ela passar a ser um array, e nesse array a gente vai colocar todos os fundos que a gente vai ter na nossa animação. Daí fica mais fácil da gente fazer tudo que a gente precisa fazer com eles. Então eu mudei a minha variável fundo para virar um array vazio, daí eu criei um loop for, e nesse loop for eu criei 3 fundos. Uma coisa importante também de falar é que quando eu criei a minha tela, lá no início, vocês lembram que eu usei a mesma medida, a mesma proporção para o tamanho da minha tela e o tamanho do meu fundo. Então, o meu fundo ele tem exatamente o mesmo tamanho da minha tela. Isso é uma informação muito importante agora, porque como é que vai ser a conta que a gente vai fazer aqui? A nossa conta da posição X de cada um dos fundos é baseada exatamente nisso. Sabendo que o fundo ele tem a mesma largura que a tela, conforme a gente vai criando os fundos, a gente vai espaçando sempre uma largura de tela entre um fundo e outro. É por isso que dentro desse loop for, quando a gente está instanciando os fundos, a conta para calcular a posição X, ela é sempre I, ou seja, o índice, vezes a largura da tela, o widget. E também lá na função draw, eu estou usando um outro loop for que vai fazer a animação de cada um dos painéis de fundo separadamente. Então, simplesmente aquele fundo.show e aquele fundo.move que estavam ali antes, agora eles vão ficar dentro de um loop for para cada um dos painéis. A gente vai separar para cada um dos painéis, já que agora essa variável não é mais um objeto único, agora ela é um array. Daí, agora que eu criei todos os painéis, vão movimentar. Então, eu troquei aquele zerinho ali que definia a velocidade pelo 2 e dá para ver que tá todo mundo se movimentando. No entanto, chega um momento em que a gente chega no final da animação. E aí, quando a gente chega nesse final dessa animação, ele simplesmente aparece o fundo branco. E se a gente comenta a linha do background, dá para ver que vai acontecer de novo o que acontecia antes. Ele faz aquele efeito de drag, ele vai arrastando as cores que apareceram na canvas. Por isso que eu deixo aquela linha background ali, é só para evitar esse efeito. Mas no final das contas, essa linha ela não vai fazer diferença no resultado final da minha animação. A última etapa é a gente cuidar da continuidade dessa animação. E o jeito que eu resolvi fazer isso foi o seguinte. Eu coloquei um retorno no método move e aí toda vez que o painel que eu estou movimentando naquele momento, ele está completamente para fora da tela, ou seja, toda vez que a posição X dele é menor ou igual a menos a largura da tela, ou seja, uma largura negativa, a gente retorna true.
Se eu tiver qualquer pedacinho de painel de fundo aparecendo ainda na minha tela, na minha canvas, aí eu retorno false. E aí, de volta no nosso código principal dentro da função draw, lá onde a gente tem o nosso método move sendo chamado, a gente vai colocar esse fundo colchetinho i.move dentro de um if, porque agora a gente está testando se ele retorna true ou false, agora ele tem um retorno, né? E se isso for verdade, a gente vai remover esse fundo do nosso array. Spoiler, esse pedacinho do código ele vai gerar um bugzinho e para a gente poder visualizar melhor esse bug, eu vou trocar a cor de fundo de branco para rosa, um rosa bem forte, porque daí vai fazer mais contraste entre os tons esverdeados do nosso painel e o rosa do fundo. Então, toda vez que o meu método move retornar true, e isso só vai acontecer no índice 0 do meu array, isso só pode acontecer com o meu fundo que está mais para a esquerda, que é o índice 0 sempre, eu vou, primeiramente, acrescentar um outro painel lá no final, e depois eu vou usar o comando shift, que remove o primeiro item do array. E assim como eu removo sempre o primeiro item do array, eu sempre acrescento também alguma coisa no final do array. E por que isso é relevante para a gente? Porque a gente precisa determinar qual é a posição X do até então último painel para que a gente possa colocar o próximo exatamente uma largura de painel depois. E aí, a posição X do novo painel vai ser sempre a posição X do último painel mais uma largura inteira. E aí a pessoa que levou umas 2 horas mais ou menos para descobrir que tinha esquecido de colocar um ponto X ali no final da variável pos-x, mas depois que eu fiz isso deu tudo certo, graças a Deus. Então eu vou dar o comando push para colocar o painel novo na posição X que eu quero, que é a variável pos-x do último painel mais uma largura inteira, como eu já falei. E, novamente, a pessoa que esqueceu que tinha que acrescentar uma largura inteira, então já vocês vão me ver arrumando isso. E eu também resolvi que a velocidade dos painéis, como ela está sendo usada em 2 lugares diferentes do meu código, ela precisava ser uma constante. Porque daí, se eu resolvesse mudar de ideia, se eu resolvesse mudar aquele valor 4 para 5, 6, 8, 20, 1 milhão que fosse, eu só precisava mudar lá na linha da constante. E aí agora, em teoria, a gente tem o fundo infinito ali acontecendo. Só que está acontecendo aquele bugzinho que eu falei que ia acontecer. De vez em quando, você pode notar que a tela ela dá uma piscada, assim, ela dá uma piscadinha de rosa. Por que isso acontece? Você sabe? Se você sabe, dá uma pausa aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários antes de eu responder. Foi lá? Comentou? Beleza, então, vou explicar por que isso acontece. Isso acontece por causa da forma que o nosso loop for foi construído ali na função draw e por causa da maneira em que a gente deleta e acrescenta painéis na nossa animação. Se a gente for olhar para o nosso array, a gente vai ver que os índices dos nossos painéis eles são 0, 1, 2, certo? E o nosso loop for, ele corre sempre em ordem crescente. Então, na hora que a gente elimina um painel, o que acontece é que os índices eles mudam de posição. Então, o índice que era 1 vai passar a ser 0 e o índice que era 2 vai passar a ser 1. O painel novo vai passar a ser o novo índice 2, mas isso não é tão relevante assim para essa explicação, então eu vou pular essa parte. Se na minha volta do loop for eu já fiz o índice 0, significa que no próximo loop, o valor de índice que eu vou visualizar vai ser o valor de índice número 1. E isso vai fazer com que, por um frame, a gente pule aquele painel que está aparecendo no centro da nossa tela. É por isso que a nossa tela dá essa piscadinha. Tá. Mas agora, como é que eu resolvo isso? Como é que eu garanto que o meu índice ele vai passar por todos os painéis que eu preciso? Muito simples, a gente faz o loop for inverso. Ou seja, a gente roda o loop for do último painel para o primeiro. Desse jeito, a gente não corre o risco de passar por um índice que foi trocado, porque a gente já sabe que o índice que pode ser eliminado é sempre o primeiro índice e antes do índice 0 não tem ninguém, e mesmo que tivesse, ele iria ser modificado para frente, não para trás. Então, tudo certo também, mesmo que eu tivesse índices para trás. E é isso, tá aí o nosso fundo infinito acontecendo. Não se esquece de curtir e compartilhar. Segue aqui o canal também, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!